Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 4 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 9h30 da manhã na Inglaterra, o Manchester City enfrenta o Newcastle, adversário duríssimo, numa rodada muito importante, já que o líder Arsenal enfrenta o Bournemouth, que é o vice-lanterna. Se o Arsenal vencer o vice-lanterna e o City não conseguir passar pelo Newcastle, o Arsenal volta a abrir uma vantagem muito grande de 7 ou até 8 pontos de vantagem para o vice-líder. Então é uma rodada realmente muito importante para o City. Dentro de casa, o City tem 10 vitórias em 12 jogos, só perdeu uma partida, porém o adversário também só perdeu uma partida fora de casa. Vence pouco, mas também perde muito pouco. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o City toma bastante iniciativa dentro de casa, saiu na frente em 75% das vezes, não falhou em marcar em nenhuma situação dentro de casa, porém tem sofrido alguns gols com frequência. O City tem o melhor ataque da competição e isso dentro de casa fica muito eminente, porém tem sofrido alguns gols. O Newcastle tem 4 vitórias fora de casa, foi o primeiro a marcar em 45%, é um número alto, mas comparando com o do City, acaba ficando um pouco irrelevante, né? Falhou em marcar em 36% dos jogos fora de casa, mas ficou sem sofrer gol em 45%. Então é uma equipe que tem uma defesa muito sólida, não tem um ataque ruim, mas falha em marcar em alguns jogos. Quando marca, acaba marcando mais de um, mas falha em marcar em alguns jogos. Comparando com o City, ofensivamente não dá para comparar, realmente o City é muito mais forte. No primeiro tempo, eu já tenho uma superioridade clara aqui do City, principalmente no número de vitórias. O número de gols marcados é quase o dobro, porém o City tem tomado mais gols. Então, por mais que o City seja superior, quais são as vantagens do Newcastle no primeiro tempo? É um time que perde pouco, bem menos do que o City, e é um time que toma bem menos gols. Então é um time mais organizado defensivamente. No segundo tempo, eu tenho um City com uma manutenção de superioridade no número de vitórias, inclusive essa distância aumenta. Eu continuo tendo um City marcando em torno de 20 gols e sofrendo em torno de 6, 7, porém eu tenho um aumento de derrotas do City na segunda etapa. O Newcastle reduz o número de vitórias e aumenta um pouquinho, né, no caso o dobro, o número de derrotas. Passa a marcar menos gols e passa a sofrer um pouco mais. Então a gente consegue sim ver uma superioridade do City em quase todos os fundamentos, mas a grande qualidade do Newcastle é o poderio defensivo, a sua organização defensiva. Se você é trader, você pode vir consultar esse back favorito no primeiro tempo ao City, principalmente, como eu falei, no primeiro tempo, porque é onde o City perde menos. Ah, mas é onde o Newcastle também perde pouco, é onde o Newcastle toma poucos gols. Sim, mas é onde o City acaba perdendo menos. Então eu acho que a gente tem um pouco mais de confiança. Agora, se você vem para trabalhar os 90 minutos, seja em Leon Newcastle ou em back City, é muito provável que você encontre mais janelas de superioridade do City, porque no segundo tempo o Newcastle passa a sofrer mais gols e passa a perder um pouco mais também. Mas lembre-se, o City tem tomado gol com frequência, então redobra a sua atenção. Se você é punter, eu gosto bastante de pensar nessa vitória do City nos 90 minutos. Porém, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a odd está um pouco baixa para o nível de adversário que é. O Newcastle é um adversário chato. O poderio defensivo do Newcastle é muito grande e o City tem tomado alguns gols com frequência. Então, quando a gente junta essas três informações, a gente olha para essa cotação do City e provavelmente esperaria uma odd um pouco mais alta para buscar essa vitória nos 90 minutos. Então eu, se fosse buscar essa vitória do City, pegaria essa vitória no live, ou seja, espera o jogo começar, verifica como o City está jogando, tenta pegar essa odd um pouco mais alta, porque é um adversário que pode sim complicar a vida do City por aqui. O que eu gosto de pensar nesse jogo, por mais que eu tenha um adversário com um excelente poderio defensivo, é no mercado de over 1,5. E essa cotação também está um pouco esmagada, porque a gente tem um super favorito em campo. Então, na minha opinião, em relação ao mercado de resultados, eu gosto de pensar nessa vitória do City nos 90 minutos, mas eu gostaria de uma odd um pouco mais alta. E gosto de pensar no mercado de over 1,5 porque o City tem um ataque excepcional, é o melhor ataque da competição, mas tem sofrido alguns gols com frequência. Em relação à segurança, eu acho o over 1,5 um pouco mais seguro do que essa vitória do City. Porém, a gente tem que lembrar que o City dentro de casa é muito forte e é uma rodada que o City não pode titubear, porque na provável vitória do Arsenal contra o Bournemouth, essa distância entre os dois pode aumentar.
11h30 da manhã na Bundesliga nós temos União Berlim contra o Colônia. União Berlim era um dos líderes junto com o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, mas acabou vacilando na última rodada quando perdeu para o próprio Bayern de Munique por 3-0, né, um adversário direto. União Berlim recebe o Colônia, que não vem bem das pernas fora de casa, com apenas uma vitória. O União Berlim dentro de casa tem 7 vitórias em 10 jogos e está invicto, não perdeu nenhuma partida ainda. Utilizando o PDF de apoio a gente consegue ver uma grande coloração vermelha para o lado do Colônia, significa realmente que o Colônia está muito ruim, não sai na frente com quase nenhuma frequência, falhou em marcar em quase 50% dos jogos e sofre gol em quase todos os jogos. União Berlim é muito forte, sai na frente em 70%, falhou em marcar em 10% dos jogos apenas, mas tem sofrido gol com alguma frequência. Não são tantos gols, porque tem uma defesa muito sólida, mas alguma frequência nesses gols sofridos. No primeiro tempo, superioridade do União Berlim, com mais vitórias, menos derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos. O principal destaque negativo do Colônia na primeira etapa é a quantidade de derrotas e a quantidade de gols sofridos. No segundo tempo, a situação não muda. O União Berlim continua tendo mais vitórias, menos derrotas, e aqui a situação do Colônia piora, porque ele passa de 45% para 55% de derrota e passa a sofrer 14 gols. Então a gente tem sim uma superioridade bem nítida aqui do União Berlim, principalmente por jogar em casa, apoio da torcida, porém tem um fator aqui que me preocupa um pouco. O União Berlim vai jogar contra a União Saint-Gilloise, que é uma equipe que ele já enfrentou nos playoffs da Europa League, tá? Ou seja, a União Berlim ficou em segundo colocado, São Gilloise ficou em primeiro, São Gilloise esperou os confrontos de playoff, União Berlim disputou esse playoff com o Ajax que veio da Liga dos Campeões e volta a União Berlim agora sim a disputar a Europa League oitavas de final contra o São Gilloise. Dentro de casa, primeiro jogo no dia 9, quinta-feira. Porém, tá longe ainda, né? Dá para o União Berlim jogar esse jogo tranquilo contra o Colônia. Se você é trader, eu viria para esse jogo para consultar um lei a pior equipe em campo, para ficar de olho nos bons momentos do União Berlim para estar contra o Colônia. Só toma um pouco de cuidado com as bolas aéreas do Colônia, que é realmente muito perigoso, mas se o União Berlim estiver dando padrão, principalmente com uma marcação muito forte, pode ser interessante sim. Se você é Panther, eu gosto muito desse empate anula do União, muito mesmo. O União Berlim ainda não perdeu dentro de casa, o Colônia só tem uma vitória fora. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o União Berlim venceu 4 e tivemos um empate, e dentro de casa, como eu falei aqui, ó, União vem com muitas vitórias, tá? O Colônia, se a gente pegar, a última vitória nem aparece por aqui. Então eu gosto demais de pensar nesse empate anula do União. Eu estou muito confiante no União Berlim. Posso trabalhar a vitória do União Berlim? Seca. Pode, principalmente se você assistir um pouquinho do jogo para perceber ali se o União Berlim está conseguindo aplicar essa marcação, se ele está concentrado, mas eu gosto bastante sim. Uma vitória do Colônia aqui seria realmente uma grande zebra. Óbvio que vai chegar uma hora que o União Berlim não vai, provavelmente, né, não vai conseguir segurar essa supremacia em casa, mas eu acredito muito que pelo momento do Colônia, esse empate anula do União é a melhor opção. Não gosto do mercado de gols. Eu acho que o União Berlim ele é muito econômico no número de gols marcados. Se eu fosse te indicar alguma coisa aqui, eu diria o under 3,5. Mas como eu não gosto de trabalhar under, eu te indico esse empate anula do União ou essa vitória seca do União Berlim. Ao meio-dia na Inglaterra, nós temos o líder Arsenal enfrentando o Bournemouth, uma cotação de super favorito do Arsenal. Não tem como fugir aqui de pensar numa vitória do Arsenal. Vamos só fazer aquele protocolo, né, de observar as estatísticas, como é que o time vem, mas é muito difícil pensar em outra situação. Tá? O Arsenal vem de 9 vitórias em 12 jogos dentro de casa, com apenas uma derrota. Vem de uma goleada aplicada contra o Everton, foi aquela vingança, né, depois daquela derrota pro Everton. O Bournemouth só tem 2 vitórias fora de casa e uma delas aconteceu aqui no último jogo fora contra o Wolverhampton. Tá? Então a discrepância das duas equipes é muito grande, a gente consegue ver por aqui. Uma coisa que o Arsenal tem que melhorar é que não é um time dentro de casa, que costuma ser favorito, que sai tanto na frente. Porém é um time que falha pouco em marcar, mas tem sofrido gol com alguma frequência. O Bournemouth não assusta em relação a ser primeiro a marcar, falhou em marcar em quase 60% dos jogos e sofre gol em quase todas as partidas. Muita diferença no ataque e no poderio defensivo. O Arsenal melhorou o seu primeiro tempo, depois daquela goleada contra o Everton, melhorou seus números no primeiro tempo, tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos. Nada de muito diferente do que a gente já imaginava, né? O Bournemouth perde muito, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, com um destaque maior ainda negativo para o segundo tempo, 67% de derrota, e é um time que toma 17 gols no primeiro tempo e
15 gols no segundo tempo. Então, se você é trader, não dá para fugir aqui de procurar um back favorito no primeiro tempo do Arsenal, até pelo estilo da equipe. O Arteta é um cara que gosta muito de jogar com a bola, de propor o jogo. O Odegaard tá jogando muita bola no meio campo. O Martinelli é um cara que também tem aparecido sempre para marcar gols por ali. Bukayo Saka, enfim, um time muito organizado e que contra equipes assim que jogam mais defensivamente, o Arsenal vai geralmente e engole ali os momentos de superioridade, engole a equipe adversária. Então é ótimo para você que é trader buscar essa estagnação ali, essa estabilidade do mercado para trabalhar esse back. Se você é punter, essa cotação do Arsenal em 20 é muito difícil de se trabalhar. Então o que você pode ficar de olho é numa vitória do HT no Arsenal, se você trabalha esse mercado do primeiro tempo, vitória do Arsenal no primeiro tempo, que eu acho que o Arsenal já vai querer resolver isso logo. Pode sim ser que o Bournemouth consiga tirar os espaços e vá minando a paciência do Arsenal. Pode acontecer, a gente já viu várias vezes o Arsenal abrindo o placar aos 70, aos 80 minutos, mas é bem provável que ele tente fazer isso logo no primeiro tempo. Outra situação que você pode ter são os handicaps. Se você gosta de trabalhar alguma coisa ali no handicap negativo, eu gosto de pegar um -1 do Arsenal, -1,5 do Arsenal, também pode ser interessante, já que a gente tem uma defesa muito frágil da equipe do Bournemouth. O que eu te indico por aqui? Fica de olho no mercado de gols também. O over 1,5 tá 1,20, você pode pegar essa odd mais alta ao longo do jogo, e o over 2,5 tá por volta de 1,60. Qual que é o problema? O over 2,5, ou você vai ter que contar com uma goleada do Arsenal, né, um 3-0 do Arsenal, porque o Bournemouth marcando gol fica complicado. Mas o melhor cenário para mim é o over 1,5. Você pode esperar talvez o jogo começar ali por volta dos 20, 25 minutos. Você provavelmente vai pegar uma odd um pouco mais interessante por aqui. Também ao meio-dia na Escócia nós temos o vice-líder Rangers contra o Kilmarnock. Dentro de casa o Rangers tem 11 vitórias em 13 jogos, está invicto. O Kilmarnock não venceu nenhuma partida fora de casa. Utilizando o PDF de apoio só de maneira protocolar também, quase 70% das vezes que joga em casa o Rangers sai na frente, não falhou em marcar em nenhuma partida e em quase 55% dos jogos ele não sofre gol, um excelente ataque, uma boa defesa. O Kilmarnock não saiu na frente em nenhuma situação, não venceu nenhuma, falhou em marcar em 71% dos jogos e ficou sem sofrer em apenas 7. Realmente assim, primeiro tempo muito superior, com 80% de derrota do Kilmarnock, e o segundo tempo 50% de derrota. O Rangers muito forte tanto no primeiro quanto no segundo. Se você é trader e tem metodologia para trabalhar cotações um pouco mais baixas, provavelmente você vai encontrar também, assim como no jogo do Arsenal, grandes momentos de superioridade para estar a favor do Rangers. Mas se você não trabalha odds tão baixas assim, não tem problema, fica de fora, não inventa moda. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Rangers ainda no primeiro tempo, já que a gente tem um Kilmarnock que perde 79% das primeiras etapas e um Rangers que vence muito bem. Provavelmente o Rangers aqui não vai ter muita dificuldade de encontrar esses espaços por conta dessa fragilidade toda do adversário. Então essa vitória no primeiro tempo já pode ser muito interessante. Mas se você quiser talvez um mercado um pouco mais ousado, você pode talvez pegar um -1, -2 do Rangers ou trabalhar o over 2,5 com uma cotação próxima de 1,60, porque é uma equipe para saldo, né? Se o Rangers sair na frente, cara, com essa dificuldade que o Kilmarnock tem, se o adversário se expor quando estiver perdendo, provavelmente aqui o Rangers vai acabar aplicando ou uma goleada ou uma situação de discrepância de gols bem grande, tá? Então, na minha opinião, é um jogo muito bom pra gente ficar de olho em gols ou nessa vitória do Rangers no primeiro tempo. Às 2h30 na Bundesliga nós temos o líder Bayern de Munique contra o Stuttgart. O Stuttgart não vem bem das pernas, é o 15º. Continua ali com a mesma pontuação do Hoffenheim, do Bochum. Não está tão distante assim do Schalke, que é o lanterna. Como mandante, o Stuttgart tem 4 vitórias em 11 jogos. Não perde tanto comparado com a galera lá de baixo, mas o Bayern é o melhor visitante da competição com 6 vitórias em 11 jogos. Não é nem de perto, não é nem de longe a melhor temporada do Bayern na Bundesliga, muito pelo contrário, né? Com 6 vitórias em 11 jogos fora de casa, não me parece ser aquele Bayern rolo compressor que costumava ser. As últimas vezes que eles se enfrentaram, 2 empates, 2-2 e 2-2, o Bayern venceu as outras 3 partidas. Utilizando o PDF de apoio, o Bayern tem bastante iniciativa fora de casa, sai na frente em 73%, falhou em marcar em 9% dos jogos e ficou 27% dos jogos apenas sem sofrer gol. É uma equipe que tem sofrido alguns gols com frequência, tá? Não são tantos na partida, mas tem sofrido em quase todos os jogos. O Stuttgart não sai na frente com tanta frequência comparado ao Bayern, tem um ataque que falha mais em marcar, tem sofrido gol também com alguma frequência, apesar de ter sofrido a mesma quantidade de gols. O Stuttgart dentro de casa é uma equipe um pouco mais tranquila defensivamente.
O Bayern tem bastante superioridade no primeiro tempo e é aqui que a gente tem que observar, porque é onde o Stuttgart vence pouco, o Bayern vence muito, o Stuttgart perde 18% dos jogos, o Bayern não perdeu nenhum, e aqui eu tenho uma grande diferença no número de gols marcados. O Stuttgart marca relativamente bastante gols para um time que está lá embaixo, mas também sofre a mesma quantidade, e o Bayern tem uma defesa mais organizada. O grande problema do Bayern é isso aqui, ó, segunda etapa, que é onde o Bayern tem uma queda muito grande de aproveitamento em relação a vitórias, perde muito mais e passa a ter os mesmos números de gols sofridos e marcados que o Stuttgart tem no primeiro tempo. Então, muito cuidado aqui com esse momento do Bayern na segunda etapa. Muito cuidado também para você que é trader e punter, porque o Bayern de Munique na quarta-feira pega o PSG no jogo da volta. O PSG vai vir babando, precisa recuperar essa vantagem que o Bayern criou lá na França. Então não vai ser um jogo fácil. E é um jogo extremamente importante para o Bayern. E eu imagino que o Bayern pode sim ou poupar jogadores contra o Stuttgart ou até estar pouco atento nessa partida. Porque é muito mais fácil para o Bayern, faltando tantas rodadas para o campeonato terminar, e o Bayern ainda na liderança, mesmo que o Dortmund passe, que o Union Berlin passe, o Bayern vai ter ali a sua trilha para poder buscar esses pontos. É normal isso acontecer. Mas ser eliminado da Liga dos Campeões já dá um baque financeiro muito grande. Então pode sim ser que a gente tenha um Bayern de Munique menos concentrado, querendo resolver o jogo logo no primeiro tempo para descansar os jogadores ou tendo um número de jogadores titulares um pouco menor. Por isso, se você é trader, foca bastante nesse primeiro tempo para perceber se o Bayern está tendo atenção no jogo e está com jogadores titulares com vontade. Se tiver, você vai encontrar momentos de superioridade aqui para tentar buscar esse primeiro gol do Bayern, até porque o Bayern vencendo o primeiro tempo, já organizando esse momento do primeiro tempo, no segundo tempo, onde ele tem um aproveitamento pior, ele pode só administrar. Se você é punter, toma muito cuidado. 1,40 para o Bayern vencer fora de casa é uma odd interessante. Porém, no contexto onde eu tenho um Bayern de Munique que cai de aproveitamento no segundo tempo, se ele não tiver aberto uma grande vantagem no primeiro, ele pode perder essa vantagem. Segundo problema, o Bayern de Munique tem um confronto com o PSG, que é 4 dias depois, 5 dias depois. Então eu tenho a possibilidade de ter uma equipe mais desconcentrada. Por isso eu não gosto de indicar para você essa vitória do Bayern a 1,40. Talvez, se essa odd do Bayern tivesse um pouco mais alta, talvez o empate anula seria muito mais seguro. O que eu gosto de pensar nesse jogo é um mercado de gols. As últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve o over 1,5 e o over 2,5 saindo em todos os jogos. Por isso, se a gente tem um Bayern que é muito forte no primeiro tempo e um Bayern que cai no segundo, a gente pode ter aqui até incidências de ambas marcam. Aconteceu 1, 2, 3 vezes nos últimos confrontos. Então ambas marcam tá aqui por volta de 1,60, 1,70. Pode ser bom, mas eu gosto muito de pensar no over 1,5 ou no over 2,5. Theo, pode ser um 0-0, porque o Bayern pode ter dificuldade de entrar nessa defesa do Stuttgart. No segundo tempo pode estar um pouco mais cansado, pode ter queda de rendimento, pode estar se poupando para o jogo do PSV, acho que sim. Mas a gente pode ter um Bayern de Munique abrindo o placar no primeiro tempo, fazendo até uma vantagem maior de 2 ou 3 gols, que é típico do Bayern, mas ter uma queda de aproveitamento no segundo tempo e acabar sofrendo. Então eu prefiro trabalhar com esse cenário de gols. Muito cuidado aqui, porque o Bayern é muito superior, mas é um momento muito complicado. Às 16 horas na Holanda nós temos o Feyenoord, que é atualmente o líder da competição isolado, contra o Groningen, que é o vice-lanterna da competição. Como mandante, o Feyenoord está invicto dentro de casa, com 7 vitórias em 11 jogos, e como visitante, o adversário tem apenas uma vitória. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Feyenoord não sai na frente com tanta frequência em casa, acaba não sendo tão discrepante em relação ao adversário, porém é um time que falha pouco em marcar, tem um bom ataque e uma boa defesa, também sofre pouco os gols. O adversário saiu na frente em 36%, como eu falei, por conta desse número ruim do Feyenoord não é tão discrepante assim, porém o time falha em marcar em quase 40% dos jogos e tem sofrido gol com bastante frequência, muita diferença no ataque e muita diferença defensiva. O Feyenoord é melhor tanto no primeiro quanto no segundo tempo, chega a ser até melhor na segunda etapa, porque aqui na segunda etapa eu tenho mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, menos gols sofridos e eu tenho um adversário que sofre muito, mas muito mais gols, 64% de derrota e 21 gols sofridos. Não que ele não seja inferior no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele acaba sendo mais inferior ainda. Então, na minha opinião, se você é trader, você pode vir sim consultar esse back Feyenoord aqui a 1,20, se você trabalha esse tipo de cotação. Mesmo cenário do Arsenal, mesmo cenário aqui do Rangers. É muito provável que você encontre esses momentos de superioridade, mesmo que o Groningen não tome tantos gols assim na primeira etapa. Se você trabalha os 90 minutos, é bem provável que você encontre ainda mais superioridade do Feyenoord no segundo tempo. Se você é punter, pensar nessa vitória do Feyenoord no primeiro tempo é um pouquinho mais arriscado, principalmente comparado com o Rangers, com o Arsenal.
porque por mais que o Feyenoord tenha, sim, um número melhor do que o adversário Groningen no primeiro tempo, ele não vence tanto e não sai tanto na frente assim, tá? E o adversário não perde tanto e não toma tantos gols. Então pode ser um pouco mais arriscado, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu acho que você poderia trabalhar talvez com um handicap aqui, talvez um -1 do Feyenoord pode ser mais interessante do que essa vitória no primeiro tempo. O over 1,5 é 1,11, tá completamente fora do baralho aqui, descartado, com essa cotação tão esmagada. Aí cabe o over 2,5. As últimas vezes que eles se enfrentaram, 3-0, 1-1, 1-1, 0-0, 2-0. Eu acho que o 2,5 tá muito puxado. Então, como a vitória do Feyenoord é muito provável, mas a gente tem odds muito esmagadas, ou você pode explorar, como eu falei, um handicap negativo no Feyenoord, ou você pode esperar essa odd do over 1,5 melhorar, porque com essa cotação de 1,11 está descartado. Como eu tenho um time adversário numa situação muito complicada e tem uma das piores defesas da competição, talvez se o Feyenoord já estiver vencendo por 1-0, você buscar mais 2 gols na partida pode ser interessante, pensando nas possibilidades de contra-ataque, porque aí o Feyenoord já vai estar na frente, já vai estar mais tranquilo e pode ampliar o marcador. Às 17 horas na França nós temos o líder PSG enfrentando o Nantes e aqui a gente tem que abrir o leque de informações. Primeiro, se quarta-feira o PSG vai até a Alemanha enfrentar o Bayern de Munique precisando tirar uma vantagem de 1-0, quem vai jogar esse jogo? Essa é a primeira questão. Vai ser o Ekitike? Vai ser o Mbappé? Tudo isso a gente tem que levar em conta. O PSG pode jogar o primeiro tempo com os titulares, tentar resolver essa situação, administrar o segundo tempo e viajar para a Alemanha tranquilo. O PSG pode poupar jogadores, já sabendo dessa vantagem que ele tem na liderança, principalmente agora que o Lan vacilou e eu tenho o Marseille ali chegando, mas ainda é uma distância de 8 pontos. E a grande temporada do PSG, o grande foco da temporada é a Liga dos Campeões. Então é muito provável que a gente tenha um PSG aqui ou desconcentrado, ou mexido, ou reserva. Totalmente não, mas alguma coisa sim. Então, muito cuidado. Essa é a primeira informação. Cuidado com todo tipo de expectativa que você cria. Utilizando o PDF de apoio, a gente tem um PSG saindo na frente em 75% dos jogos. Não fale em marcar. Um time que sofre gol com alguma frequência, mas não são tantos gols assim. O Nantes não assusta em relação a ser primeiro a marcar. Falhou em marcar em quase 40% dos jogos e é uma equipe que sofre gol também com muita frequência, porém não são tantos gols assim. Realmente a maior discrepância aqui é no número de gols marcados. PSG é muito melhor no primeiro tempo, com poucas derrotas, mais vitórias, 12 gols marcados, 4 gols sofridos. O Nantes tem um problema aqui, perde bastante, vence pouco e toma bastante gol. Mesma coisa no segundo tempo, reduz um pouco de vitória do PSG, mas aumenta o número de gols marcados, também aumenta o número de gols sofridos, porém é um time que não perdeu nenhuma segunda etapa. Então eu tenho aqui o Nantes melhorando ofensivamente, apesar de continuar tomando bastante gol. Um PSG tomando mais gols, apesar de aumentar também o poderio ofensivo. Por si só a gente já consegue ver um segundo tempo mais over aqui, então toma um pouco de cuidado. Se você é trader, talvez seja um pouco mais fácil para você trabalhar esse jogo. Primeiro, porque você vai ter logo a percepção se o PSG está titular ou não e se ele está levando esse jogo a sério, se ele está colocando intensidade no jogo. E como a gente trabalha momentos, né, como a gente trabalha ali janelas de superioridade, vai ser um pouco mais fácil talvez você encontrar os momentos onde o Nantes está pior e onde o PSG está melhor. Se o PSG quiser resolver essa situação no primeiro tempo, melhor ainda, porque você vai conseguir ter uma janela maior de superioridade. Porém, é o primeiro sinal de desconcentração do PSG, vaza fora, que é complicado. É difícil confiar no PSG, principalmente com foco na Liga dos Campeões. Se você é Panther, muito cuidado em colocar essa vitória do PSG seca, porque perder esse jogo não vai fazer diferença nenhuma no campeonato da Ligue 1. Nenhum. Agora, ser eliminado para o Bayern faz total diferença em mais uma temporada onde o PSG não conseguiu o seu grande objetivo, tá bom? Então, entre focar no Nantes e focar no Bayern, eu acho que o PSG vai focar no Nantes. Não te aconselho, então, aqui, trabalhar com essa vitória do PSG com essa odd. Se fosse uns 50, talvez até iria. Gosto de pensar aqui no mercado de over 1,5, porque eu não acho, sinceramente, que o PSG tem uma excelente defesa. Eu acho que é um time que toma gol com alguma frequência, muito por conta de bobeira da zaga, por desatenção. E por ser uma partida que antecede o jogo do Bayern, desatenção aqui provavelmente não vai faltar. Então a gente pode ter também aqui gol do Nantes, principalmente no segundo tempo, que é onde o PSG vacila um pouco mais. Então eu gosto de pensar nesse mercado de over 1,5. O 2,5 eu acho muito esticado, os últimos jogos entre eles, 3-0, 4-0, 3-1, 3-1, 2-1. O 2,5 saiu em todos. No ambas marcas também foi frequente. Então se você quiser pensar nesse 2,5, aí a gente pode ter aqui um cenário do PSG vencendo ou num jogo 1-1, a gente pode ter um PSG querendo ir para cima. Mas o mais seguro mesmo é o over 1,5. Se você estiver muito confiante, o ambas marcam, com essa desatenção possível do PSG, também pode entrar. Um odd próximo de 2. Às 17h30 na Primeira Liga de Portugal, nós temos o Porto enfrentando o Chaves, 1,30 a cotação do Porto. O Porto vem de 2 derrotas seguidas, uma para a Inter na Liga dos Campeões. Jogo da volta é só daqui a uma semana, né?
na próxima semana, sem ser essa agora que vai começar, então dá tempo do Porto focar. Teve essa derrota para o Gil Vicente em casa, que fez com que o Benfica abrisse ainda mais vantagem, né? Ou então, o Benfica, se não me engano, joga nessa sexta-feira e pode abrir uma vantagem ainda maior, então o Porto precisa sim vencer o Chaves. Como visitante, o Porto tem apenas uma derrota, 7 vitórias em 11 jogos. Como mandante, o Chaves tem apenas 2 vitórias, porém perdeu pouco. 3 partidas, é um time mais organizado defensivamente, tá? Utilizando o PDF de apoio, o Porto sai mais na frente, porém o Chaves tem um número bom também, tá? O Porto falha pouquíssimo em marcar, diferente do Chaves, que já falha um pouco mais, e o Porto fica mais jogos sem sofrer gol. Mas é como eu falei, 12 gols sofridos apenas para a equipe do Chaves, tá? Muito cuidado. No primeiro tempo, o Porto não tem tanta superioridade assim, né? Marca menos gols, porém sofre menos também, mas é um número muito parecido. Vitórias também muito parecida, a diferença é que o Porto perde um pouco menos, mas é muito parecido. No segundo tempo, aí sim, eu tenho uma superioridade mais clara do Porto, bem mais vitórias, bem menos derrotas, o Chaves passa a perder metade da segundas etapas, e aí o ataque do Porto passa a funcionar um pouco mais. Então, se você é trader e vem para trabalhar esse back favorito ao Porto no primeiro tempo, procura janelas com muita leitura de jogo, as janelas de superioridade do Porto, porque o Chaves é uma equipe muito difícil de ser batida na primeira etapa. Então, muito cuidado, muita leitura de jogo. Se você é Panther e não gosta da vitória do Porto no primeiro tempo, que é geralmente o que eu indico para você quando o Porto joga em casa, porque o Porto gosta de resolver logo o jogo. Por mais que ele saia também bastante vezes na frente fora de casa, eu acho que o Chaves tem um número muito bom aqui e pode prejudicar esse tipo de indicação para a vitória do Porto no primeiro tempo. Eu gosto de pensar na vitória do Porto nos 90 minutos, porque é uma equipe que vem mais pressionada pela derrota contra o Gil Vicente, vai precisar responder, mas o adversário é muito difícil, tá? Então a vitória do Porto aqui pode ser bem difícil de acontecer no primeiro tempo, pode ser mais amarrada nos 90 minutos, mas eu acredito, tá? Então gosto de pensar nessa vitória do Porto nos 90 minutos. Se você conseguir pegar essa odd mais alta, melhor ainda, para compensar um pouco mais esse risco. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-0, 3-0, 4-2, 4-1, 5-0, me parece ser uma partida com tendência para gols, mas de novo, muito cuidado, porque o Chaves dentro de casa tem tomado poucos gols. 1 gol do Marítimo, 1 gol do Arouca, 2 do Famalicão. Então muito cuidado, não acho que uma equipe que sofra tantos gols assim vai permitir tanto ao Porto, principalmente no primeiro tempo. Se quiser trabalhar com gols, cenário de 1,5 pode ser mais interessante do que pensar em 2,5, 3,5. O under 3,5 gols tá com uma odd bem interessante, mas as últimas vezes a gente teve 1 vez, 2 vezes, 3 vezes não acontecendo o under 3,5. Então eu prefiro te indicar aqui essa vitória do Porto nos 90 minutos. Os jogos para gols esse sábado tá acabando. Não desanima não, realmente o vídeo de sábado é um pouquinho mais longo, né? Mas não desanima não. Adivinha? Alemanha inteira aqui no mercado de gols. Cara, é bom de trabalhar a Alemanha, tá? Segunda divisão, Hamburgo, vice-líder contra o Nuremberg, que vem mal das pernas. Pode ser um jogo bom para 2 gols, tá? Não puxa muita corda não, porque o Nuremberg é mal das pernas, mas tem uma defesa boa. Segunda divisão ainda, Sandhausen, uma das piores defesas da competição, junto com o Magdeburg, contra o Kiel, que é um excelente visitante. Gol no HT e gosto também do cenário de over 2 gols. Se quiser buscar 3, também dá, se tiver ousado. Terceira divisão da Alemanha, o RB Wiesbaden contra o Ingolstadt. Gosto também de pensar em gols no primeiro tempo, ambas marcam, over 1,5. Sempre bom pensar nisso aqui em jogos do Ingolstadt e do RB Wiesbaden. Terceira divisão também, Dinamo Dresden e RB Jaui, mesma coisa, over 1,5 excelente, ambas marcam sim, também gosto. E over HT, assiste um pouquinho do primeiro tempo para conferir. O Aui não é tanto assim de gols no primeiro tempo. Ainda na terceira divisão, Saarbrücken contra o Osnabrück, aqui eu gosto de over 2,5, tá? Pode ser sim, muito interessante. O Osnabrück é uma equipe que até quando tá com um homem a menos, faz gol. Então é muito bom. Primeira divisão da Alemanha, Mainz e Hoffenheim. Gosto muito do Mainz dentro de casa, porque apesar de não ser uma equipe que vence tanto, é uma equipe que no último jogo, por exemplo, meteu um cacete de 4-0 no Gladbach e na penúltima em 3 no Augsburg. Então é uma equipe muito forte pelo alto. Gosto muito de pensar em gols aqui. E o Hoffenheim é uma equipe muito boa de contra-ataque. Então gosto do ambas marcam, gosto do over 1,5, gosto do over 2,5 e gols no HT também pode ser interessante. Primeira divisão, Borussia Mönchengladbach contra Freiburg. O Freiburg tem um jogo contra a Juventus no dia 9, quinta-feira, pela Liga Europa. Não é comum para o Freiburg enfrentar equipes tão grandes assim, mas o Freiburg provavelmente vai dar um trabalhão para a Juve, mas pode estar desfocado nesse jogo contra o Gladbach. Acho que pode ser um jogo aqui para o Gladbach dar uma aliviada depois do cacete que tomou pro mais. Beleza? Dentro de casa o Gladbach é muito bom, venceu o Bayern de Munique na partida dentro de casa que fez. Pode ser um jogo aqui muito bom para bolas aéreas, over 1,5. Ambas marcas eu não sei, porque aí o Freiburg pode estar desfocado, mas acho que um over 1,5 pode caber. Bochum e Schalke, as duas piores equipes da primeira divisão. Aqui, meu amigo, aqui é briga de foice no escuro. Eu gosto sim de mercado de 1,5, pelo menos aqui. Essa cotação de 1,30 é boa, gosto. E na segunda divisão, para fechar, Heidenheim
terceiro colocado, contra Darmstadt, primeiro colocado. O Darmstadt fora de casa é o melhor visitante da competição. Também gosto de ambas marcam, gosto de gol no HT e gosto de over 1,5 por aqui. Jogos extras desse sabadão. Rússia voltando com o Zenit dentro de casa 1,17. Dá pra você ficar de olho nesse back, mas cuidado para ver se vai ter mercado primeiro, obviamente. Chelsea Leeds, para quem gosta de trabalhar o Chelsea, não é meu caso. Tenho evitado trabalhar o Chelsea. Tem sido complicado ler essa equipe do Chelsea. Wolverhampton contra o Tottenham, sempre bom de fazer esse jogo. Gosto de correção de preço, gosto do mercado de gols. No Israel, nós temos o confronto dos Apoels, o Hadera contra o Beersheva. O Beersheva é muito bom time fora de casa. Vem de 10 vitórias em 12 jogos. Gosto bastante de pensar nesse leia para a equipe em campo ao Hadera. Atalanta e Udinese. Pode ser um jogo interessante aqui para um leia para a equipe em campo ao Udinese, mas cuidado, porque a Atalanta dentro de casa não faz uma boa campanha, assim como na temporada passada. Suíça, o Intertour contra Young Boys. Também pode ser um jogo bom aqui para ficar de olho no lei ao Intertour, que é o lanterna da competição, vai pegar o líder. Tel Aviv contra o Apoel Katamon. O Tel Aviv não faz uma campanha assim tão boa nesses últimos jogos, tá? E o Katamon é um time muito chato. Porém, se você estiver assistindo e ver essa superioridade do Tel Aviv, pode valer esse back ao favorito. Liga do Cristiano Ronaldo, Arábia Saudita. O Al-Shabaab é um dos melhores mandantes da competição. Vai pegar um dos piores visitantes. Por isso que a gente tem essa odd tão discrepante. Pode ser um bom jogo sim para trabalhar esse back ao Al-Shabaab. O que mais? Em Portugal, o Sporting pega o Portimonense, adversário difícil. O Portimonense é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Tomou 10 gols em 11 jogos. Perdeu apenas 4 jogos. E o Sporting fora de casa não tem convencido tanto, tá? Além disso, o Sporting pega o Arsenal na quinta-feira. Então, muito cuidado aqui de trabalhar esse back Sporting. No campeonato carioca, Bangu e Fluminense. Fluminense querendo fazer essa manutenção da vaga ali para os playoffs do Carioca. Pode ser um jogo interessante para ficar de olho nesse back, desde que ele jogue com intensidade. Em Minas, o Democrata GV pega o Galo e o Democrata SL pega o Cruzeiro. Não tem cotação aqui, mas a gente já sabe o que deve ser feito, provavelmente. Fiorentina e Milan 16,45, jogo para correção de preço também. Lembrando que a Fiorentina pega o Sivasspor na Conference League e o Milan pega o Tottenham, jogo da volta da Liga dos Campeões, onde o Milan venceu por 1-0 na quarta-feira. Então, muito cuidado aqui com titularidade e concentração. Atlético de Madrid e Sevilha também pode ser um jogo muito bom. O Sevilha enfrenta na quinta-feira o Fenerbahçe e o Atlético de Madrid está fora das competições europeias, né? Pega só o Girona. O Atlético de Madrid é favorito, talvez por jogar em casa e talvez por essa possibilidade do Sevilha de jogar um pouco mais desfalcado. E por último, Corinthians e Santo André. Muito cuidado, Santo André fora de casa tem 3 vitórias, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação. Santo André tem 3 vitórias em 5 jogos, perdeu apenas 2, mas o Corinthians é o melhor mandante do seu grupo e não perdeu nenhuma, tá invicto na Arena Corinthians. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesse sabadão. Espero que seja realmente um dia muito bom para você e para todos nós. Fica com Deus e até domingo.